Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Trota, do eMedicina, o software mais simples de usar. E nesse vídeo eu quero te explicar exatamente como que funcionam as questões dos tipos de agendamento aqui no eMedicina, né? Como você pode ver aqui, eu tenho uma consulta, por exemplo, marcado. Eu tenho um outro tipo de agendamento que está com uma cor até diferente aqui na agenda, que é mostrar resultado de exame, que é um outro tipo. E eu posso ter vários tipos de agendamento no eMedicina e o reflexo dele vai ser justamente na agenda, né? Dentro de cada um dos tipos de agendamento, dentro de cada uma das agendas criadas no eMedicina, eu ainda posso colocar diversos procedimentos, como vocês podem ver aqui, por exemplo, dentro de uma consulta com valor aqui de R$250, eu adicionei outros procedimentos que no caso aqui foram consultas. Então eu quero te mostrar como que funciona essa lógica de tipo de agendamento e procedimentos em torno do eMedicina. Para poder agendar um paciente, como você já viu em outros vídeos ali, basta clicar no horário vago, seleciona um paciente ou cadastra um novo. Vou selecionar um aqui para ir direto para o terceiro passo, que é aquele que eu quero te mostrar. Aqui no terceiro passo do eMedicina, a gente pode selecionar o grande grupo, ou seja, o tipo de agendamento, e ele vai me dar a duração do procedimento, né? Então, como você pode ver aqui, eu tenho uma cirurgia que dura 120 minutos, por exemplo, eu tenho uma escleroterapia que pode durar 60 minutos, ou eu tenho um ecocardiograma que está cadastrado na minha clínica também, que dura 45. Eu posso selecionar o que for. Isso vai me dar tanto tempo quanto a cor na minha agenda para fácil identificação. Então, suponhamos que eu esteja marcando aqui um retorno para exame, por exemplo, que duraria ali em tese 10 minutos, ele já me adapta aqui o horário da consulta para 10 minutos. Se esse caso especificamente eu quero ter uma duração diferente, basta selecionar um horário diferente. Aqui dentro de um exame, de um tipo de agendamento exame, eu estou tirando aqui o procedimento que ele vem carregado padrão, que é a consulta, e adicionando os procedimentos que porventura eu queira. Então ele está puxando esses procedimentos aqui da tabela de procedimentos particular, que é a que está cadastrada para esse plano, né, para esse convênio. Mas eu posso, por exemplo, cadastrar a TUS, como eu tenho cadastrado aqui para a Unimed. Na hora que eu começo a fazer a busca na planilha da Unimed, ela vai me trazer a TUS. Então aqui eu tenho todos os códigos. Então suponhamos que o paciente voltou para fazer alguns exames e como oftalmologista que sou, eu posso solicitar, por exemplo, fazer a tonometria binocular dele aqui. E aqui, esses dados eles vieram da tabela que eu cadastrei. Eu coloquei 17 centavos porque é uma conta de teste, mas você pode colocar o valor direto para ele poder carregar aqui que aquele convênio Unimed te paga na tonometria. Suponhamos que fosse R$17, tudo bem? Então, eu posso adicionar mais procedimentos aqui, mapeamento de retina, por exemplo, mapeamento de retina. Posso colocar quantos forem, tá? E ele vai carregar para mim os valores que estão sendo trazidos ali do cadastro daquele convênio. Vou te mostrar onde que eu fiz isso também aqui dentro do eMedicina. Então, quando eu finalizo, eu tenho aqui um conjunto, um tipo de atendimento que é exame, que contém mais de um procedimento dentro dele. Então, é a possibilidade de você colocar múltiplos procedimentos dentro de um único agendamento para não precisar de marcar esse paciente duas vezes, né? Eu não vou precisar de colocar o mesmo paciente, Rafael, aqui na minha agenda para tonometria e para mapeamento de retina. Então, eu coloco ele dentro de todos aqueles, dentro daquele grupo exames. Então, na hora que eu finalizo, eu tô ali, ó, inclusive com uma cor diferente porque eu cadastrei. Todas as vezes que eu for fazer exame, ele é para aparecer rosa, diferente de uma consulta que fica de fácil identificação. Então, quando eu clico aqui agora dentro dessa estrutura, eu tenho aqui, ó, na minha área de total de procedimentos, eu tenho os procedimentos destrinchados e o valor que está sendo lançado ali para mim. Por que é importante fazer isso aqui, né? Esse cadastro adequado da tabela de procedimento? Porque na hora que eu for para o meu financeiro, esse valor vai estar exatamente certinho de acordo com aquilo que eu realizei. Então eu sei exatamente quanto eu realizei da Unimed no final daquele período. Então o lançamento financeiro na minha conta foi configurado aqui para estar automático, então ele já foi lançado no meu financeiro, o valor de R$46. E aqui eu quero mostrar para vocês também que quando você utiliza o atendimento o convênio, né, no eMedicina da forma correta, quando eu entro aqui dentro, ó, todos aqueles procedimentos que eu coloquei da agenda, eles já ficam aqui para mim de fácil acesso para poder ser impresso na guia direto, SADT aqui padrão, puxando já os dados do paciente, o nome do profissional que solicitou, o código está na minha planilha, pronto para eu poder fazer a impressão, para poder disparar isso ali para os convênios. Então, o simples fato de eu ter marcado que o paciente é de convênio, ele já gera para mim as guias na SADT dessa forma, como eu acabei de te explicar. Agora, para poder configurar isso aqui, vamos voltar lá na área de configurações do sistema.
Então eu estou aqui dentro da área de atendimento, eu posso vir aqui e cadastrar os tipos de agendamento. Então eu cadastrei vários, o sistema tem um padrão que é consulta e retorno, mas eu posso adicionar quantos eu quiser. E quando eu vou adicionar, por exemplo, se eu estivesse adicionando aqui uma cirurgia, eu definiria a duração da cirurgia, eu não preciso de preocupar com qual cirurgia, porque eu posso colocar dentro dos procedimentos qual cirurgia é, se é uma cirurgia de pterígio, se é uma cirurgia de catarata, se é uma cirurgia de glaucoma. Então eu posso adicionar os procedimentos dentro do pacote cirurgia e eu defino um preço para quando é particular. Então a minha cirurgia de base eu posso colocar 2.500 se for uma cirurgia de glaucoma, ou eu posso colocar ela com valor zerado se for uma cirurgia qualquer, e dentro da cirurgia eu vou trabalhar com o conceito de adicionar os procedimentos para poder compor o meu valor. Eu posso trabalhar com as duas formas, como a gente trabalha com esses grandes grupos, não tem problema algum ser feito de uma forma ou de outra aí, no seu caso. E aqui você define as cores, né, que vão ser lançadas ali na agenda quando você faz o agendamento daquele procedimento. Então, se você preferir, você pode montar da forma como quiser. Então, quando eu volto aqui, a minha cirurgia de 200 minutos passa a ser uma opção quando eu clico aqui num horário para poder agendar o paciente. Então tá aqui, ó, cirurgia de 200 minutos que eu acabei de criar. Eu não sei se foi a que eu criei antes ou depois, mas uma das duas tá ali, né? Então, é isso. E os procedimentos? Como que eu cadastro os procedimentos aqui dentro das tabelas? A lógica que a gente tem é bem simples. Olha, eu venho aqui dentro de atendimento e posso cadastrar as minhas tabelas de procedimento. Você pode carregar a tabela partindo de um padrão aqui. Então, é só clicar aqui no botão de carregar a tabela. Lembrar que você tem que estar do navegador Google Chrome para poder fazer isso, tudo bem? Clica aqui para poder fazer o download da tabela modelo e ali o sistema vai te dar todas as possibilidades para você importar os dados para a sua tabela. Uma vez que a sua tabela está importada, você vai ter elas disponíveis aqui e aí tudo que você precisa fazer é criar um convênio e vinculá-lo àquela tabela. Então, na hora que eu vou criar um convênio aqui, eu posso criar o convênio da Unimed. Eu posso selecionar de todas as tabelas que eu enviei para o sistema qual tabela eu quero. E nessa tabela vai ter o valor da consulta, justamente para ele poder fazer esses cálculos ali. Então, uma vez que você fizer isso, na hora que você estiver dentro da tabela daquele convênio que está vinculada com ele aqui, é uma tabela por convênio, tá? O sistema vai te dar a opção de navegar naqueles procedimentos que você pré-cadastrou. Então é assim que funciona essa lógica aqui dos tipos de agendamento e procedimentos no eMedicina.